Se você é fã de rap, provavelmente já ouviu essa introdução. O nome desse hino é Jorge da Capadócia, uma canção famosa por suas diversas versões que vão do samba ao rap. As mais conhecidas são a do Racionais MCs, que abre o álbum Sobrevivendo no Inferno, de 1997, e a do Jorge Benjor, um dos responsáveis por popularizar a oração a São Jorge ou a Ogum, através de sua belíssima composição. E no álbum Sobrevivendo no Inferno, um disco profundamente realista que retrata a vida nas periferias, composto por 12 faixas, 8 delas tendo mais de 6 minutos de duração, e 2, Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, e Fórmula Mágica da Paz, ultrapassando os 10 minutos, trouxe essa característica que valorizou a criatividade do grupo e permitiu que eles desenvolvessem, com profundidade, histórias marcantes sobre a vida de pessoas que vivem nas periferias brasileiras. E o cenário apresentado no disco é de escassez e pobreza. A narrativa gira em torno da exclusão, da discriminação e do racismo, carregando uma atmosfera constante de medo e violência. Sentimentos como ódio, rancor, frustração e indignação atravessam cada faixa, correndo no sangue daqueles que vivem essa realidade todos os dias. E o que o disco nos mostra é um desfecho que, na maioria das vezes, é trágico. O Cemitério São Luís, citado na faixa Fórmula Mágica da Paz, e que, no final da década de 1990, era o cemitério com o maior número de jovens negros enterrados no Brasil, ou sistema penitenciário, falido, cruel e sanguinário, dissecado na faixa 7, Diário de um Detento, onde fica evidente a crítica ao massacre do Carandiru, ocorrido em 2 de outubro de 1992. Em suma, o disco mostra, de forma nua e crua, sonhos abortados, juventudes interrompidas, futuros perdidos e um pouco mais. E quando digo um pouco mais, é porque esse disco também carrega outra camada, a camada espiritual e religiosa. Como Ícaro Rodrigues destaca em seu texto, antes de mais nada, é importante ressaltar que as referências cristãs presentes no álbum não se limitam somente aos elementos estéticos, como a alusão no título ou a iconografia da capa, mas influenciam diretamente a construção das letras. Semelhante a um culto, as músicas se organizam como ritual litúrgico, louvor, leitura do evangelho, pregação, testemunhos, interlúdio musical para velar os mortos, recomeço do ciclo com uma nova pregação, momento de reflexão e agradecimento a todos os presentes, está conectado a diversas faixas. Sobrevivendo no Inferno é, inclusive, o álbum do Racionais que mais traz referências bíblicas, o que faz todo sentido. Afinal, para sobreviver no inferno, é preciso proteção. Nesse sentido, não é à toa que o disco se inicia com a regravação de Jorge da Capadócia, pois ela funciona como um escudo simbólico e espiritual para essa jornada longa, densa e difícil que o disco propõe. Uma jornada repleta de fatos duros, vivências reais e narrativas impactantes. Mano Brown, em uma entrevista, contou que a música surgiu a partir de um sonho. Ele disse que buscava algo mais íntimo, mais espiritual, algo que transmitisse proteção de verdade, algo que fosse genuíno para o grupo, cujas raízes estavam ligadas ao candomblé. E Jorge da Capadócia, uma musicalização de uma tradicional oração a São Jorge, foi feita por Jorge Benjor em 1975 no disco Solta o Pavão, e foi justamente a canção que apareceu no sonho do Mano Brown. E para dar um panorama maior sobre essa canção, vou falar por alto quem é São Jorge, esse santo de proteção que inspira a música Jorge da Capadócia. Jorge, ou São Jorge, nasceu na Capadócia, região que hoje corresponde à Turquia, no século III, durante o reinado do imperador romano Diocleciano. Criado por pais cristãos, destacou-se como soldado por sua coragem e inteligência. Em 303, o imperador publicou um decreto de perseguição aos cristãos. Ao saber disso, Jorge doou todos seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento oficial, professando sua fé em Cristo. Enfurecido, Diocleciano ordenou que Jorge fosse torturado e, por fim, decapitado. No entanto, Jorge é mais lembrado por uma lenda famosa, a história de como ele derrotou um dragão que aterrorizava uma cidade na Líbia, salvando a filha do rei e simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Mas o que isso tem a ver com Ogum? Bom, como se sabe, o Brasil tem um passado trágico, marcado pela colonização e pela escravidão. Milhares de escravos foram trazidos da África e, na tentativa de preservar seus cultos e sua fé original, houve uma mistura entre diferentes crenças, como o catolicismo, o espiritismo e o candomblé, que, ao longo do tempo, resultou na formação da Umbanda. E na Umbanda são reverenciados os orixás, entidades consideradas superiores e ligadas à natureza e às forças do universo. Entre esses orixás está Ogum, que no sincretismo religioso é associado a São Jorge. Essa relação entre o orixá e o santo católico se dá por elementos em comum: a batalha, a espada e a coragem. Na mitologia iorubá, Ogum é um orixá de temperamento forte, com energia voltada para a guerra e para a justiça. Na Umbanda, ele é visto como um soldado, o protetor, o patrono dos exércitos. Reforçando mais uma vez, a canção é uma bela oração que traz força e proteção e abre caminho para as faixas do álbum que narra a verdadeira guerra cotidiana que é viver numa sociedade racista e num território constantemente criminalizado. E o que ajuda a desencadear essa sensação de bênção ou de proteção para a guerra é justamente o sample da música, que vem de uma canção do cantor e compositor americano Isaac Hayes. I took advantage of you.
E o mais impressionante é que essa música do Isaac Hayes também apareceu no Sonho do Mano Brown, mas dessa vez cantada com a letra de Jorge Benjor. A ideia do Jorge da Capadócia foi minha, tá ligado? Sonhei com a música do Isaac Hayes e a letra do Jorge Ben em cima. Ou seja, essa ideia partiu de um sonho que unificou dois artistas brilhantes a um grupo de rap do Brasil, o que de fato foi um sinal para Mano Brown de bênção e proteção. E como cantado no refrão de Fórmula Mágica da Paz, eu vou curar, você não vou tomar pé, mas eu vou mas, para encontrar essa fórmula mágica da paz, antes é preciso sobreviver ao inferno. E para isso, é essencial contar com a proteção e a bênção de Jorge e Ogum. Oguiê!